O garoto Ricardo Matias está estabelecendo uma negociação contratual dura com o Internacional para renovar o seu vínculo a partir dos próximos anos. O contrato ia até fevereiro de 2025, mas a partir de uma manobra jurídica, o Internacional conseguiu estender este vínculo por pelo menos mais uma temporada. Entretanto, o assunto não está vencido. O contrato de Ricardo Matias ainda é vulnerável e ele desperta a atenção de clubes da Europa que querem tirar o jovem atacante de 17 anos aqui de Porto Alegre. Em meio a isso, em meio a essas negociações complicadas, o jogador pode ser inclusive titular na próxima semana. E a gente traz detalhes sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo eu quero falar sobre Ricardo Matias, atacante de 17 anos do elenco principal colorado, que fez boas participações já no time de cima e que estabelece uma negociação contratual difícil com a direção. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. 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 A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes, tá? Zapay, Zapay, aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. Faz o download gratuito no link que está fixado aqui nos comentários, tá? Ricardo Matias tinha contrato com o Internacional até fevereiro de 2025. E o Inter buscou uma negociação contratual com o jogador para estabelecer um vínculo de maior prazo, de maior valorização e de maior proteção do jogador junto ao clube. O Ricardo Matias é uma das principais promessas das categorias de base do Internacional. Ele tem 17 anos de idade, já atuou pela seleção brasileira sub-17, é um centroavante de 1,95 m, que é muito bom tecnicamente e por isso desperta todo esse cuidado da direção do Internacional. E por isso ele tem um salário baixo, é um salário ainda de jogador de base, que estabelece algumas fragilidades. A multa rescisória do Ricardo Matias para o mercado interno, ela é baixa, ela é pagável para clubes do futebol brasileiro em função da fragilidade deste contrato. E por isso o Inter buscava estabelecer uma renovação contratual com um projeto de carreira, para que a partir disso o jogador consiga estabelecer uma segurança maior para a direção do Inter e um desenvolvimento maior para que ele possa se tornar titular, ser vendido para a Europa, se tudo der certo. Mas a negociação emperrou. E emperrou pelo fato de que a pedida salarial do Ricardo Matias ela é muito alta na visão da direção do Internacional. O que se fala internamente, inclusive, é que é necessário observar os outros contratos que o Inter fez com outros jogadores das categorias de base e não privilegiar alguém de alguma forma. E aí, quando se fala isso, existe um nome na cabeça dos dirigentes colorados: Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho, que é a principal promessa das categorias de base do Internacional, que já é titular do time do técnico Roger Machado, ele estabeleceu uma renovação contratual a partir de valores e metas que estão pré-estabelecidas e estão abaixo da pedida do Ricardo Matias. O Ricardo Matias quer ganhar bem mais do que o Gabriel Carvalho. E obviamente que é direito do jogador pedir isso. Mas a direção do Inter não achou isto plausível. E por isso tenta estabelecer, baixar esse valor para um valor condizente com aquilo que o Inter quer pagar. Pelo menos esse é o discurso da direção colorada. A negociação ela travou. E em meio a isso vieram especulações e propostas oficiais de clubes do futebol europeu, que obviamente despertaram o interesse do jovem jogador. O PSV da Holanda chegou no Internacional com uma proposta. Os valores dessa proposta não são conhecidos, mas a oferta foi considerada muito baixa pela direção do Internacional. E por mais que contasse com o desejo do jogador de ir para a Europa, o Inter recusou. Mas diante desse caos, a discussão era se o Inter endurecesse a negociação, a partir da virada do ano,
o Ricardo Matias poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Ou melhor, a partir de agora, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Mas aí, a direção do Internacional fez um movimento jurídico que impeça que o Ricardo Matias saia de graça neste momento, e é um movimento quase unilateral. No contrato de base do Ricardo Matias, que é o contrato que ele tem atualmente, com um salário baixo, esse salário, tá, gente, é na casa de 20 a 30 mil reais. Aí vocês vão dizer, pô, isso não é baixo. Para jogador do time profissional e que pode ser titular, é baixo. O Ricardo Matias ganha isso, e nesse contrato atual havia uma cláusula que possibilitava ao Internacional a ampliação automática por mais um ano a partir de uma manifestação formal. E o Inter executou esta manifestação formal e esta manobra jurídica. Com isso, ativada a cláusula, o contrato de Ricardo Matias vai agora até fevereiro de 2026. O Inter tem mais um ano no processo de negociação do atacante de 17 anos. E dessa forma, descarta o risco dele sair de graça. A ideia, de novo, é uma rodada de negociações, é sentar com o empresário, é sentar com o Ricardo Matias, a fim de convencer o jogador a aceitar o que o Internacional está oferecendo. Um contrato que tem um salário baixo, que vai, a partir de metas atingidas, aumentando, a fim de ele poder ser muito bem remunerado, mais ou menos no mesmo molde que o contrato que foi feito para o Gabriel Carvalho e também para o Iago Noah, um outro garoto da base que ainda está surgindo no time sub-20 do Internacional. Essa é a ideia da direção, que ganhou agora a tempo, mais uma temporada. Em meio a isso, o Ricardo Matias pode ser titular na próxima quarta-feira contra o Fortaleza. O jogo é no dia 11 de setembro e o Inter não tem Valência, que estará jogando com a seleção equatoriana, e não tem Borré, que estará jogando com a seleção colombiana, os dois atacantes titulares. Tem o Alário, que está treinando normalmente, mas que está mal tecnicamente. E tem o Ricardo Matias. Os dois brigam por uma vaga. E não é descartada a ideia do Ricardo Matias começar jogando, mesmo estando em meio a todo este imbróglio contratual ou esta negociação para a sua renovação de contrato, que ainda não está tão perto de ser definida. Por mais que o Inter tenha conseguido postergar o fim da novela. Dessa forma, o jogador não sairá de graça e tem mais um ano de contrato com o Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!